Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do terceiro simpósio de genética do Delta do Parnaíba. Eu sou a Renata Noeto, membro da Aliagem, e vou estar com vocês nesse primeiro momento para mediar a nossa próxima palestra, intitulada Do Ambiente ao Ser Humano, caminhando pela toxicogenômica, a ser ministrada pelo biomédico Francisco Carlos da Silva Júnior. Antes de apresentar o nosso palestrante, gostaria de dar dois informes a vocês. O primeiro, se inscrevam no nosso canal no YouTube para que vocês possam receber notificações de futuras postagens da nossa liga. E a segunda é: fiquem conosco até o fim do dia, pois após a última palestra, nós sortearemos novamente alguém para receber uma inscrição na Sanarflix. Bem, então, Francisco, você consegue me ouvir? Olá, boa Pronto. tarde, consigo sim. Ótimo. Bem, para os que não conhecem, o Francisco, ou Carlinhos, como nós chamamos carinhosamente, é biomédico habilitado em análises clínicas pela Universidade Federal do Piauí, mestre em ciências biomédicas pela referida universidade e atualmente é estudante de doutorado em bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de ser representante da Comissão Científica Jovem da Sociedade Brasileira de Mutagênese e Genômica Ambiental. Como vocês veem, é um currículo bem extenso, um currículo bem rico, mas eu gostaria de ressaltar agora algo mais pessoal. É um prazer enorme estar mediando essa sua palestra agora, Carlinhos. Nós já convivemos por muitos anos, moramos juntos e você sempre foi uma inspiração para mim. Mas não só para mim, você é uma inspiração para todos que o conhecem. E te ter ao nosso lado nesse simpósio só nos traz admiração e mais orgulho. E acho que a professora Renata, a sua ex-orientadora, também está muito feliz de te ter aqui. Enfim, não vou mais me prolongar, pois acredito que você já deve saber o que representa para todos que estão ao seu lado. E em nome da Liagem, gostaria de te agradecer pela participação, pela colaboração e de te passar a palavra. Desejo a todos uma boa palestra. Nos encontramos mais tarde. Obrigado. Muito obrigado, Renatinha. É um prazer estar aqui e desejo uma boa tarde a todos. Eu me chamo Francisco, como foi bem introduzido. Muitos me chamam de Carlinhos, outros me chamam de Chiquinho. E agora o novo nome que foi me dado nesses dias de pandemia é Francisquito. Então, vocês podem me chamar do que vocês quiserem, desde que esteja na faixa de nome original. E o bom de ter nome bugado é que todo mundo consegue chamar você de algum nome variado a partir do seu nome original. Para mim é um orgulho, ao mesmo tempo um prazer estar aqui e poder passar de conhecimento, do conhecimento do qual eu atuo, do conhecimento do qual eu pesquiso e tanto defendo, e também é um orgulho de todos os ligantes, das coordenadoras, em nome da Liagem, né, da Liagem no geral, por me trazer essa oportunidade e poder desfrutar desses momentos juntos e poder compartilhar de conhecimento, que isso é o que importa. Então, eu vou trazer a minha palestra, só colocar aqui. Então, espero que vocês estejam vendo. A minha palestra ela tem como um tema do ambiente ao ser humano, caminhando pela toxicogenômica. E, por muito tempo, né, eu trabalhei por algum tempo na iniciação científica e no mestrado com genética humana, e vocês viram o quão brilhante, o quão fascinante ela é dentro do mundo da genética, né, com as palestras anteriores, inclusive a palestra do nosso colega Augusto. E agora, no doutorado em bioquímica, eu me aventurei em outros mares dentro da genética, que é a parte da mutagênese ambiental, ou mutagênese genômica ambiental. E essa palestra, ela é mais para mostrar os grandes efeitos que tudo que acontece no ambiente se reflete também, não só na biota que participa daquele ecossistema, mas também de uma população mais perto ou uma população longínqua. Bom, perguntar para vocês se de fato existe uma ligação do ambiente, né, ao ser humano, acaba que vai ser uma pergunta retórica. De fato, existe uma ligação muito forte.
E, ao longo de vários anos, né, desde o processo de instalação das sociedades no mundo inteiro, o ser humano tem a necessidade de extrair, de explorar recursos naturais. O problema, às vezes, é quando esses recursos eles são explorados de maneira desequilibrada e sem sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade ambiental, Francisco? É quando você explora dos recursos naturais de forma que você não agrida tanto o ambiente e que você permaneça com o bem-estar e a segurança de uma determinada população. Quando não existe equilíbrio e não existe sustentabilidade na exploração dos nossos recursos naturais, existe o aparecimento de vários eventos que se enquadram como catastróficos do ponto de vista ambiental, como eventos tais como queimadas queimadas florestais, por exemplo, trazendo para a nossa realidade brasileira, né? Queimada das florestas, da floresta amazônica, poluição dos nossos mares, dos nossos rios, queima de combustíveis fósseis, áreas de exploração, de extrativismo ilegal, áreas de garimpo ilegal, quebra, né, da barreira, de barragens de minério, e entre outros eventos. Mas o que todos eles têm em comum é que existe a liberação de vários componentes ou compostos no ambiente que danificam de alguma forma o ambiente e a população. Então, isso é o que nós chamamos de contaminante ambiental, ou, no plural, né, contaminantes ambientais, que nada mais é do que qualquer agente de natureza química, física ou biológica, que estão nos mais variados lugares e formas e ou concentrações e que podem levar danos cada vez mais deletérios na saúde e na segurança e no bem-estar da população. Então, esses contaminantes ambientais, eles são produzidos de duas formas, ou de origem natural, por eventos da própria natureza, mas na sua grande maioria das vezes, produzida por origem antropogênica. O que significa isso? Significa que é pela ação mediada ou pelas atividades de exploração dos recursos naturais do ser humano. E eu coloquei alguns desses nesse slide, dentre vários outros, que são os contaminantes mais da origem química, né? Por que a química? Porque desde os processos de instalação dos processos de revolução industrial, houve um aumento cada vez mais grosseiro da liberação desses compostos no ambiente. Então, metais pesados, gases voláteis, dioxinas, pesticidas e herbicidas que são amplamente utilizados na agricultura, os policlorados ou as biofenilas policloradas, que são aquelas que estão presentes principalmente em material de plástico, tudo que tem plástico tem esses compostos, e uma grande família de compostos químicos que nós chamamos de CPAs, que são os compostos policíclicos aromáticos. Bom, o que todos eles têm em comum, né? Se a gente for olhar do ponto de vista de efeito negativo na população. Todos eles podem causar problemas em vários sistemas do nosso corpo. Eles podem atuar como desreguladores endócrinos, eles podem atuar como fatores que aumentam processos inflamatórios, fatores que aumentam processos de estresse oxidativo, que levam ao aumento cada vez mais grosseiro de espécies reativas de oxigênio no corpo. Eles também podem estarem associados com a susceptibilidade, o aumento da susceptibilidade a várias doenças complexas, como doenças cardiovasculares, doenças relacionadas ao trato respiratório, ao sistema gastrointestinal, ao sistema nervoso, mas mais ainda, e de uma maneira ainda mais microscópica, eles possuem a capacidade de levar danos nas principais macromoléculas celulares, como lipídios, proteínas e até mesmo, não menos importante, a molécula de DNA. Esta última, ela tem sido extensivamente estudada em relação à exposição a esses contaminantes ambientais, principalmente na espécie humana. Então, por quê? Primeiro, porque se não fosse a molécula de DNA, não teríamos esse simpósio. E segundo, porque a molécula de DNA, ela é a essência, literalmente, da vida na Terra. Então, ela guarda todas as informações de forma codificada, informações genotípicas e fenotípicas de uma determinada espécie, mas também permite com que essa informação seja passada ao longo da descendência por mecanismos de hereditariedade. Então, a molécula de DNA tem um papel extremamente importante na manutenção das espécies que habitam o nosso planeta. Bom, existe uma área da pesquisa, da genética e da toxicologia, que analisa diretamente como é que essas substâncias podem associar ou alterar a estrutura do material genético. Então, contaminantes ambientais podem levar a danos na moléculas de DNA, como lesões e mutações. E existe uma diferença entre os dois, e essa diferença é separada por uma linha muito tênue,
e muito peculiar, chamada de sistema de reparo do DNA. Isso significa que contaminantes ambientais, geralmente, podem levar danos na estrutura física da molécula de DNA, ou danos, né, em relação à fragmentação do DNA, mas as nossas células possuem um mecanismo elegantíssimo, que tem a capacidade de consertar, de reparar aquele erro, fazendo com que esse erro não vá nas sucessivas divisões celulares. Mas quando esse efeito desses contaminantes ambientais sobre a molécula de DNA é tão alto, isso faz com que o sistema do reparo do DNA não consiga resolvê-lo, e faz com que essa lesão seja transmitida ao longo das sucessivas divisões celulares, o que permite com que você aumente os processos do que nós chamamos de mutagenicidade. Então, existem duas coisas que a gente precisa aprender antes de passar nesse slide. O que é genotoxicidade, e 2, o que é mutagenicidade. Então, genotoxicidade é a parte da genética toxicológica que está associada com substâncias que levam a dano, a lesão, a alteração literalmente física da molécula de DNA. E a mutagenicidade são processos relacionados à prevalência ou à fixação de mutações causadas pela exposição a esses contaminantes ambientais ao longo das sucessivas divisões celulares. Bom, como é que a gente consegue quantificar isso, ou semi-quantificar isso dentro da pesquisa? Então, existem testes que são usados dentro da toxicologia, ou dentro da toxicogenética, que conseguem mensurar esses danos que são causados pelos contaminantes ambientais. E dentre eles, eu coloquei esses 3, porque são os mais amplamente utilizados, ou os mais amplamente usados na literatura científica, principalmente dentro da parte de genômica ambiental. Francisco, existem outros testes? De fato, existem muitos testes. E o bom e o interessante dentro da genética toxicológica é que os testes são altamente versáteis. Existe uma versatilidade muito grande no que diz respeito a usar inúmeros modelos para um mesmo teste, para uma mesma análise dentro de toxicogenética. Mas eu coloquei esses 3 porque são os mais usados, e um deles é o teste de micronúcleo. Então, o teste de micronúcleo, ele avalia literalmente o que nós chamamos de clastogenicidade. Então, o que é clastogenicidade? É quando uma substância leva à quebra de cromossomo, a quebras de cromossomos, ou a perdas de cromossomos durante a divisão celular. Ou seja, instabilidade do fuso mitótico, o que faz a célula apresentar um núcleo bem pequenininho corado, como esses que vocês estão vendo aqui nesta célula em especial, onde mostra literalmente um micronúcleo que pode ser um pedaço de um cromossomo ou um cromossomo inteiro que se perdeu durante a divisão celular. Um outro teste muito utilizado é o teste Cometa. Então, o teste Cometa, ele analisa literalmente dano na molécula de DNA, ou fragmentação. Como é que a gente consegue ver isso, Francisco? E por que o nome é teste Cometa, né? Então, um organismo que é exposto a um determinado contaminante ambiental, ele tende a fragmentar a molécula de DNA. E partindo do princípio de que a molécula de DNA tem a carga negativa, ao ser submetida a uma corrente eletroforética, ela tende a migrar do polo negativo para o polo positivo. O que faz, por exemplo, aparecer este arrastado na lâmina microscópica, o que demonstra essa semelhança com relação ao teste Cometa, porque parece literalmente cometa quando a gente observa. Não só numa lâmina microscópica, mas também numa imagem, por exemplo, na internet. E, por último, e é o meu mais preferido dentre todos, é o teste em Salmonella typhimurium, ou teste de Ames. Então, esse teste é baseado na utilização de bactérias, que são ditas bactérias auxotróficas. O que significa isso? Significa dizer que elas precisam de um componente específico de uma biossíntese, de uma via biosintética, para poder se proliferar ou se manter em um determinado meio de cultura. Esse elemento, né, que ela precisa para poder se manter, é um aminoácido chamado de histidina. Esse teste é também chamado de teste de Ames, porque foi um pesquisador chamado Ames que descobriu ou que preparou cepas de Salmonella typhimurium que têm a capacidade de não produzir naturalmente a histidina, porque possuem mutações específicas, já como mutações de substituição de base, mutações de frame shift, que é uma mutação de parada do cômodo de leitura, que faz com que a proteína não seja produzida na sua forma total, ou na sua forma perfeita, e entre outras mutações, como deleções ou duplicações. Francisco, qual é o impacto dessas mutações
nestas cepas de salmonela. Então, essas mutações estão relacionadas principalmente com a produção do aminoácido histidina. Então, são mutações que estão específicas em genes relacionadas à produção da histidina. Essas bactérias modificadas geneticamente, elas não conseguem produzir histidina naturalmente. Mas Ames conseguiu ver a capacidade dessas bactérias terem um processo chamado de reversão genética. Ou seja, Ames conseguiu colocar contaminantes ambientais nessas bactérias que as fizeram deixar o fenótipo de não produzir histidina para produzir histidina. Ou seja, dentro da genética, isso é o que nós chamamos de genética reverse, ou saindo do mutante para o saudável, ou para o selvagem, ou normal, perdão. Bom, dentre todos esses testes, existem muitos outros que são analisados em diferentes modelos. Então, testes analisados em modelos como célula, como camundongo, como zebrafish, que é um peixe da espécie Daniohério, que é extensivamente utilizado na toxicologia, é usado também em drosófila, em modelos vegetais. Então, a depender da sua pergunta, isso pode, o teste que você escolher vai responder à teoria ou à hipótese do seu trabalho. Isso é que é o interessante dentro da toxicologia, da genética toxicológica, é que mesmo eles sendo um pouco antigos, esses testes, eles a cada ano são publicados novos protocolos mais padronizados ou cada vez mais modificados, que melhoram cada vez mais a sua execução dentro, por exemplo, de um ambiente laboratorial. Mas como é que a gente consegue aplicar todo esse conceito de genética toxicológica, ou mais precisamente, todos esses testes que estão relacionados à genética toxicológica dentro da nossa realidade? Então, principalmente dentro da nossa realidade brasileira. Existem vários eventos, e tem acontecido vários eventos de dimensão de catástrofe ambiental, literalmente, que têm danificado bastante biomas brasileiros, né? E prejudica não só o ambiente, mas também uma determinada população. Então, eu coloquei 2 deles, embora tenham-se mais, mas esses 2 são os mais amplamente divulgados na mídia, né? Ganharam fortes mídia, né? Nos variados meios de comunicação, que um deles foi o derramamento de petróleo no litoral do Nordeste brasileiro, onde houve um derramamento de petróleo bruto na costa, literalmente, nos mares que compõem a região do Nordeste brasileiro, e esse petróleo chegou até em regiões mais distantes, né? Como, por exemplo, a região Sudeste e em alguns pontos da região Sul. Então, o Nordeste a gente louva e honra a atitude dos nordestinos, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa região, que o Nordeste tirou literalmente no braço, o petróleo na costa, na superfície das praias. No entanto, existe a preocupação por causa de que esse petróleo acaba se depositando no fundo dos oceanos, e participando lá da biota marinha, de forma que isso prejudica não só aos seres que estão presentes naquele determinado ecossistema, mas também acaba que refletindo na população que precisa de toda aquela atividade econômica para se manter. Então, o impacto ambiental, ele vai além de um impacto físico na população, também vai ao impacto nos principais pilares que regem, que compõem uma sociedade: economia, turismo, educação e entre outros pilares. Mas este outro, né, o das queimadas na Amazônia, esse outro eu destaco primeiro porque eu quero puxar sardinha para o meu lado, né? Todo mundo gosta de puxar sardinha para o lado da gente. E eu quero destacar também as queimadas na Amazônia, porque embora em alguns momentos específicos do ano elas sejam divulgadas nos meios de comunicação, elas acontecem o ano inteiro. Tanto que neste momento, enquanto nós estamos falando aqui, a Amazônia está queimando. A diferença é que existem momentos que a Amazônia ela queima mais intensamente ou queima mais de forma branda, né? Um pouco menos. Mas, de uma forma geral, o que eu quero trazer com esse conhecimento de toxicologia, de toxicogenética, de genética toxicológica para dentro da nossa realidade. Ao longo de alguns anos, cerca de um pouco mais de 10 anos, o nosso grupo tem mostrado a nível celular e molecular como as queimadas da Amazônia têm a capacidade de levar a danos grosseiros nas células do pulmão humano,
não só a levar, por exemplo, danos na molécula, danos à homeostase celular como um todo, mas também danos na molécula de DNA. E por que eu destaco as queimadas da Amazônia? Francisco, não é, acaba sendo óbvio que se você inalar grandes quantidades de queimadas, não vai levar a problemas nas células do pulmão humano? Sim, mas até então não se tinha como isso acontecia a um nível celular e também a um nível molecular. Até então se havia na literatura, havia na literatura estudos que mostravam que quando existiam queimadas intensas na floresta amazônica, havia grande número de admissões hospitalares de crianças e de idosos por causa de complicações respiratórias, como asma ou bronquite aguda. Mas agora nós fazemos menção ao fato de que, de fato, a queimada da Amazônia, ela tem a capacidade de alterar a homeostase das células do pulmão humano. E por que células do pulmão humano? Dentre tantos componentes que são liberados na queima da floresta amazônica, existe uma mistura complexa, uma mistura heterogênea, capaz de levar a danos cada vez mais grosseiros na molécula de DNA. Bom, essa mistura é o que nós chamamos de material particulado. Esse material particulado, ele ganha grande visibilidade na literatura porque ele tem a capacidade de ir nas camadas mais profundas do trato respiratório, porque ele é mensurado na escala de micrômetros. Ele chega a ser medido, literalmente, a ser mensurado, em menor do que um fio de cabelo. Então, ele consegue adentrar nas camadas superiores do trato respiratório, ir para as camadas inferiores, passar pelos mecanismos de hematose, entrar na corrente sanguínea, e aí, depois que entra na corrente sanguínea, é montanha-russa abaixo. Ele vai alcançar todos os outros sistemas do nosso corpo, o que faz com que os efeitos não sejam simplesmente limitados ao trato respiratório, mas chegue a causar efeitos também em outros sistemas do nosso corpo, por exemplo, o sistema nervoso e o sistema cardiovascular. Bom, por que eu estou trazendo isso? Porque em 2017, uma pesquisadora do nosso grupo, chamada de Nilmara Oliveira Alves, doutora Nilmara, ela publicou um artigo, junto com todo o grupo do nosso laboratório, e coordenado, pela professora Silvia, mostrando que as queimadas da Amazônia têm a capacidade de levar a danos tanto precoces como tardios. E esses danos podem ser, por exemplo, aumento de estresse oxidativo, aumento de morte celular, parada no ciclo celular, leva também a morte celular mais grosseira, mais bruta, como, por exemplo, direcionar literalmente a necrose celular, mas, principalmente, esse material particulado tem a capacidade de levar a danos na molécula de DNA, a fragmentação da molécula de DNA. Depois, um outro trabalho foi publicado mostrando que esse mesmo material particulado, mais precisamente a sua porção orgânica, que tem carbono em sua estrutura, tinha a capacidade de reverter mutações específicas em cepas de salmonelas. Ou seja, isso significa, pelo que eu falei anteriormente para vocês, que material particulado não está somente associado a mecanismos de instabilidade genética, mas também está associado a mecanismos de mutagenicidade, por levar, por exemplo, a mutações mais específicas no nosso genoma, por exemplo. Bom, dentre todos os componentes que estão dentro dessa mistura complexa, do material particulado, existe uma porção muito importante, que é a porção orgânica, e mais precisamente, uma porção de compostos chamados de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Por que eles têm ganhado tanta visibilidade nesse contexto de genômica ambiental, principalmente de poluição atmosférica? Porque eles são compostos altamente ubíquos no ambiente. Isso significa que eles estão presentes nos mais variados tipos de ambientes. Estão presentes na água, no solo, no ar, e eles são produzidos pelos mais variados tipos de fontes, mas principalmente por queima ou combustão de matéria orgânica. Eles podem se depositar nos lugares, e além disso, eles também podem se bioacumular nos tecidos de seres vivos, porque eles têm a capacidade, por exemplo, de um organismo, quando ele é exposto de maneira crônica ao longo de toda uma vida a esses hidrocarbonetos, eles conseguem acumular, principalmente no seu organismo, no tecido adiposo, porque esses hidrocarbonetos, eles são lipofílicos, ou seja, eles possuem afinidade por, literalmente, gordura. Bom, por que eu trago esse conceito e trago tudo isso sobre hidrocarbonetos policíclicos aromáticos? Porque eles realmente têm uma grande importância dentro da mutagênese, dentro da genotoxicidade ou genômica ambiental.
sobretudo porque as agências de proteção ambiental, principalmente a que tem sido a referência no mundo inteiro, como a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, ela lista 16 hidrocarbonetos como prioritários. O que significa ser prioritário? Significa dizer que, por exemplo, num ambiente onde sofre intensa contaminação por hidrocarbonetos, a análise de rotina ambiental ou avaliação de risco vai ser mediado, literalmente, comparada de acordo com a presença só de 16 hidrocarbonetos que são listados como prioritários. Então, significa dizer que eles são os mais importantes. O problema é que no ambiente existem vários, centenas e milhares deles que estão presentes lá. E aí você toma como base apenas 16, não significa que o ambiente está mais livre de contaminação, porque naquele ambiente pode ter outros hidrocarbonetos que são tão tóxicos ou tão mais, ou até mesmo similares àqueles que estão, por exemplo, listados como prioritários pelas agências de proteção ambiental. Além disso, eles são prioritários porque existem muitos estudos que os classificam com base literalmente em 3 aspectos. Os aspectos de genotoxicidade, que é de levar lesão na molécula de DNA, de mutagenicidade, que é de levar literalmente a mutações na molécula de DNA, e de carcinogenicidade, que é literalmente estar associado com o aumento da suscetibilidade a diversos tipos de câncer. Bom, por que eu trago isso agora, de hidrocarboneto? A doutora Nilmara, que foi a pesquisadora, uma das pesquisadoras que conduziu esse trabalho junto com a professora Silvia, teve a curiosidade de ver o conteúdo orgânico, e mais precisamente, o conteúdo de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que estão dentro do material particulado, que é liberado da queima da floresta amazônica. E ela viu que um hidrocarboneto chamado de reteno estava extremamente prevalente nas queimadas da floresta amazônica. O mais interessante de tudo é que reteno, ele não é um hidrocarboneto prioritário. Então, se nós olharmos aquela lista anterior, reteno não está naquela lista, não é tomado como referência nas análises de rotina ambiental e também nas avaliações de risco. Reteno não é conhecido, não se tem seus mecanismos tóxicos conhecidos, até o momento que nós mostramos os primeiros indicativos de que reteno, que é extremamente prevalente na queimada da floresta amazônica, tem a capacidade de levar danos como aumento de estresse oxidativo, dano no DNA e também morte celular, principalmente por necrose, porque o dano é tão forte que a célula não consegue literalmente suportar o mesmo. Esse artigo ele foi publicado ano passado, onde nós pudemos, o nosso grupo pôde juntar dados da dissertação de uma aluna anterior, chamada de Milena, e dados da minha tese atual, da minha tese de doutorado, e podemos mostrar pela primeira vez os primeiros indicativos de reteno em células do pulmão humano em ser tóxico para essas células. Sabe o que é mais ainda curioso? É que quando nós fizemos essa análise experimental, nós comparamos os dados de toxicidade de reteno e comparamos os dados de toxicidade de um outro hidrocarboneto chamado de benzoalfa-pireno, que é um hidrocarboneto prioritário e que é extensivamente conhecido na literatura pelos seus efeitos tóxicos. E o que nós pudemos observar foi que reteno tinha uma capacidade tão tóxica quanto o benzoalfa-pireno nas células. Ou seja, isso alastra a teoria científica de que, de fato, não só reteno, mas existem muitos outros hidrocarbonetos que estão no ambiente, muitos outros contaminantes ambientais que estão no ambiente e que podem levar, por exemplo, a danos tão piores quanto aqueles que já são conhecidos. Reteno, ele tem uma estrutura muito simples. Ele só tem 3 anéis aromáticos, mas é capaz de causar todos esses danos em células do pulmão humano. O que faz a gente inferir ou sugerir que provavelmente todos os danos causados pela mistura complexa que é liberada pelas queimadas da Amazônia pode ser literalmente mediada pela presença de reteno dentro dessa mistura. Bom, esse trabalho a gente ganhou uma boa visibilidade nele, levamos para congressos, a minha orientadora levou para um congresso na Grécia, um simpósio de toxicologia internacional, e também tivemos a oportunidade de mostrar para a sociedade, de uma maneira mais clara, como é que queimadas da Amazônia têm a capacidade de levar prejuízos em nossa saúde, principalmente na saúde do ser humano. Então, nós demos essa entrevista ao site do Nossa Ciência, onde nós mostramos que um composto que não é classificado, que não é prioritário, tem a capacidade de gerar efeitos muito, muito danosos à saúde do ser humano.
Isso, literalmente, observado a partir dos dados que nós obtivemos pelos experimentos usados em células do pulmão humano, em células do trato respiratório. Bom, agora existe a necessidade de nós, literalmente, irmos mais a fundo e saber entender como é que reteno leva à capacidade de aumentar estresse oxidativo, dano no DNA, morte celular, procurando, esmiuçando literalmente as vias moleculares, ou que nós chamamos de atividade de genes ou de proteínas. Que vias estão associadas, que estão mudando as células do pulmão humano, que podem explicar, por exemplo, por que reteno leva a danos tão grosseiros quanto o hidrocarboneto, que não é prioritário. E aí entra o que nós chamamos de toxicogenômica. Vou beber só um pouquinho d'água, com licença. A toxicogenômica, ela é a parte também da genética toxicológica que está associada com a coleta, com a interpretação e com o armazenamento das informações das atividades de genes e proteínas de uma determinada célula ou tecido que está sendo exposta a uma determinada substância tóxica. De uma maneira ainda um pouco mais simples, a gente quer literalmente observar como é que substâncias tóxicas tendem a levar a mudanças na dinâmica molecular das células. Ou, literalmente, a mudança não só do seu perfil transcricional, mas também do seu perfil traducional, na sua capacidade de transcrever RNA e de traduzir uma determinada ou determinadas proteínas. Então, como é que a gente consegue aplicar um conceito de toxicogenômica para essa situação, por exemplo, que a gente tem passado em relação às queimadas da floresta amazônica? Entender, literalmente, como é que ocorre essa resposta à exposição a esses contaminantes ambientais faz você também predizer quais possíveis doenças, através das análises das vias moleculares, quais possíveis doenças estão relacionadas ou podem estar relacionadas, por exemplo, com essa absurda liberação de reteno, de material particulado e de reteno na atmosfera e que está lá sendo literalmente exposta à população, inalando cada vez mais, às vezes até de maneira crônica, por exemplo, nas populações que vivem mais próximo dos locais onde existem essas queimadas intensas. A toxicogenômica, ela foca em 3 passos, literalmente, no entendimento da questão do genoma, na questão do transcriptoma e também no proteoma. E esses 2 últimos, o transcriptoma e o proteoma, acabam que refletindo de maneira mais peculiar como é que as mudanças moleculares acontecem em detrimento da exposição a esses contaminantes ambientais. Então, quando a gente fala de transcriptoma, a gente está falando de 2 partes literalmente principais. Vamos lá. A parte dos RNAs que são codantes, que são aqueles que vão produzir uma determinada proteína, e a parte daqueles que são RNAs não codantes, que são aqueles que não necessariamente vão produzir uma proteína, mas têm a capacidade de atuar a um nível transcricional, inibindo ou ativando vários genes do nosso genoma, como também foi colocado pelo professor Tomás na sua palestra ontem, no caso. Muito boa, inclusive. E o entendimento do proteoma. Então, como é que as proteínas, ou como acontece a resposta de tradução, de produção de proteínas, frente a uma exposição a um determinado contaminante ambiental. Tudo isso faz você entender a um nível mais esmiuçado. Pegando palavras um pouco mais do dia a dia, você consegue mesmo destrinchar o que está literalmente acontecendo naquele organismo, utilizando, por exemplo, o entendimento do transcriptoma e até mesmo do proteoma. Bom, como é que a gente consegue ver proteoma, transcriptoma nos dias de hoje? Nunca se teve tão forte um aumento nas tecnologias em biologia molecular. Então, desde o levantar da hipótese, do postulado, de Watson e Crick, mostrando que a adenina se complementa com timina e citosina se complementa com guanina, pelo princípio da complementariedade de bases, nunca se teve tanto aumento nas tecnologias de biologia molecular. De forma que este princípio, para vocês terem noção, se aplica à técnica mais simples até a técnica mais rebuscada, né, de uma maneira mais cotidiana, até a técnica mais top das galáxias. E dessas tecnologias que têm sido usadas e que tem cada vez mais avançado, e que tem sido aplicada dentro desse contexto de transcriptoma, de ver, de esmiuçar o que está lá dentro, são as tecnologias de NGS,
que vem do inglês Next Generation Sequencing, ou sequenciamento de nova geração. A quantidade de informação que é dada por uma tecnologia de NGS é tão grande, que não dá para a gente interpretar literalmente sozinho. Então, a gente precisa do aparato de ferramentas baseadas em biologia de sistemas para poder interpretar quem é quem está interagindo com quem regula quem, e assim você predizer quais possíveis doenças, quais possíveis vias moleculares estão associadas com quais possíveis doenças em relação à exposição a esses contaminantes ambientais. Então, o uso da bioinformática ou da biologia de sistemas se torna extremamente importante, porque sozinho a gente não consegue interpretar tanta informação. Percebe que quando a gente fala de transcriptoma, a gente está falando de um pool grande, de um mundo gigante. O mundo do RNA é extremamente grande. Então, entender ele de um ponto de vista de transcriptoma, por uso de tecnologias de nova geração, faz você ter tanto dado que faz você também precisar dessas plataformas de bioinformática para poder compreender esses dados. Bom, vamos por partes, né? Como a minha querida amiga professora Renata falava para mim no mestrado, não coloque as carroças na frente dos bois. Então, vamos por partes, e primeiro eu vou destacar essa parte de transcriptoma, mais precisamente em uma das tecnologias que tem sido aplicada dentro de NGS, que é a tecnologia chamada de sequenciamento de RNA, ou RNA-seq, né? Nunca se teve tanta utilização desse método, dessa tecnologia de nova geração, hoje em dia, durante, por exemplo, avançadas pesquisas em genética molecular, em biologia molecular como um todo. Bom, de uma forma geral, um RNA-seq, ele começa com passos um pouco mais iniciais. Então, um dos primeiros passos de um RNA-seq, qual é, Francisco? O principal passo é extrair a sua amostra. É extrair a molécula de RNA, porque você quer ver como é que está acontecendo a modulação, a mudança no perfil transcricional, ou a mudança na dinâmica molecular na célula em relação à exposição a determinado contaminante. O isolamento da molécula de DNA, ou a extração da molécula de DNA, é um ponto extremamente crucial, porque isso vai literalmente depender a forma como você extrai, a forma como você isola o material genético, ou RNA, a molécula de RNA, vai ser literalmente uma das principais variáveis, as variáveis mais fortes, que vai influenciar no seu processo de sequenciamento. Então, isolar o material genético, isolar a molécula de RNA, depois você tem que fazer o quê? Depletar RNA ribossômico. Francisco, por que você quer depletar RNA ribossômico? Porque se você não depletar RNA ribossômico, após a sua análise de transcriptoma, só o que você vai ter na sua análise é RNA ribossômico, porque a grande quantidade de RNA que tem dentro da célula é RNA ribossômico. Então, existem kits específicos, né? Hoje em dia a coisa está mais fácil, dá para você fazer tudo com kit. Tem kit específico que você consegue fazer esse sequestramento do RNA ribossômico, deixando apenas aquilo que você quer sequenciar. E através de tecnologias de NGS, que é um sequenciador de nova geração, você consegue amplificar aquele material genético, que ele é, né, aquela molécula onde você literalmente previamente extraiu, e você vai ver, o aparelho vai lhe dizer para você quem é quem naquele lugar, quem está mais expresso do que outro, e poder ter um entendimento maior de como um determinado contaminante ambiental tende a modificar o perfil transcricional, não de genes específicos, mas de vários genes, do qual você está analisando justamente pelo isolamento da molécula de RNA, ou das moléculas de RNA, naquela determinada situação. Bom, não dá para a gente destrinchar o sequenciamento todo em si, porque é uma coisa bem, um pouco maior do que isso, né? Mas, ao final de todo o processo de sequenciamento, você tem tanto dado, que se você olhar para eles e querer entender sozinho, você não vai conseguir. Você tem que aplicar técnicas de bioinformática ou métodos de bioinformática baseada em biologia de sistemas para poder interpretar quem é quem, para poder interpretar quais vias biológicas estão sendo associadas, estão sendo upreguladas no que diz respeito ao aumento da expressão gênica,
e aquelas vias que estão mais down-reguladas, que são aquelas que estão menos expressas naquela sua situação do qual você expôs o seu organismo ao contaminante ambiental. Então, a biologia de sistemas, ela vem para tentar entender, fazer você interpretar os seus dados, de forma que, através de modulação matemática e algoritmos matemáticos, você consegue andar pelo mundo da predição genética, né? Então, o que é o mundo da predição genética? Bom, há muito tempo, algumas pesquisas gastavam muito tempo, literalmente, para analisar uma única via biológica de um determinado organismo que é exposto a um determinado contaminante. Então, você fazia 1 milhão de técnicas, eu estou sendo hiperbólico, lógico, mas você fazia muitas técnicas para provar que um determinado fator X interagia com o fator Y, que interagia com o fator Z, e por aí vai. Hoje em dia, a gente consegue aplicar isso através de biologia de sistemas, e consegue ver, a um nível de bioinformática, como eles interagem, como é que os genes de um determinado transcriptoma interagem entre eles. Então, depois de um transcriptoma, você vai ter uma lista gigantesca de genes que estão associadas à mudança, né, do seu perfil transcricional em relação à sua situação. Agora, você quer ver quais são as vias biológicas e quais são os genes que estão literalmente interagindo entre eles para poder dizer assim, não, eu não vou olhar para todo mundo do transcriptoma, porque senão eu vou gastar muito tempo de pesquisa para poder concluir uma hipótese. Então, você usa bioinformática, né, biologia de sistemas, para poder você literalmente ir direto ao ponto. E ao invés de você ficar fazendo experimentos diversos para poder provar uma única atuação de uma via biológica, você usa bioinformática para poder lhe dizer isso. Então, como é que a bioinformática lhe dá essas análises de interação ou essas análises das vias biológicas mais influentes em relação, por exemplo, àquela sua situação? Vamos lá, vou explicar para vocês. Bom, na biologia de sistemas, existe a formação em softwares específicos de uma rede de transferência genética. É o que nós chamamos de interatomas, ou que nós chamamos também de interactomas. Então, o que é um interactoma ou interatoma? O interatoma é uma rede de genes que estão literalmente conectados entre eles. E esses genes, eles podem ser separados em agregados, de forma que, como vocês conseguem ver nessa foto, essa foto não é minha, né, de um artigo que eu peguei, as minhas aí vão vir num futuro mais breve, mas essa foto mostra várias bolas, vou ser bem didático possível, várias bolas e alguns quadrados. Então, cada bolinha dessa, cada quadrado desse é um fator genético. E cada bolinha dessa, ou quadrado desse, é o que nós chamamos de nó da rede. Literalmente, nó, como se fosse o nó da corda, nó da rede. Então, o interactoma nada mais é do que a interação entre vários nós, ou entre vários fatores genéticos de uma determinada rede de transferência genética. O que uma rede de transferência genética me diz, Francisco? Me diz o quão importante um determinado gene ou um determinado fator genético é tão influente em vários processos biológicos. Então, vamos relembrar algumas palestras anteriores, né? Nosso amigo Augusto falou sobre cluster geográfico, e o cluster vem a questão de agregados. Então, dentro de uma rede de transferência, existe literalmente a formação de clusters. Esses clusters nada mais são do que processos biológicos específicos. Então, o conjunto de nós que estão muito próximos uns dos outros é o que nós chamamos de cluster. Esse outro nó embaixo, que estão muito próximos uns dos outros, é o que nós também chamamos de cluster. Outro nó do lado, que estão muito próximos, é o que nós chamamos de cluster. Mais uma vez repetindo, cada cluster é um processo biológico de uma via biológica específica. Isso partindo de um ponto de vista de bioinformática. Mas por que você está querendo fazer isso? Por que você faz interação de um gene com vários agregados, que está relacionado com vários processos biológicos? Porque, como eu disse, existe a capacidade de você encurtar cada vez mais o seu tempo na bancada, de forma a você ser mais certeiro. E ao invés de você pegar um monte de genes que às vezes não tem nada a ver na sua pesquisa, você vai direto ao ponto. E através de biologia de sistemas, você consegue ver quem realmente é influente. Então, como é que você consegue ver quem realmente é influente? Então, você usa programas, softwares, que conseguem levantar valores, o que nós chamamos de medidas de centralidade. Então, medidas de centralidade
são valores ou parâmetros que são tomados pelos softwares de interação entre os genes para dizer o quão influente um gene tem em uma via biológica ou em várias vias biológicas diferentes, que vai explicar para você o porquê que está acontecendo aquilo no teu organismo, na tua célula, que você está expondo, por exemplo, a um contaminante ambiental. Então, essas medidas de centralidade, geralmente, são duas. Tem o que nós chamamos de Knot Degree, que é o grau do nó, e o Betweenness. Eu não sei se não consegui uma tradução literal para essa palavra, né? Mas eu quero que vocês entendam a teoria por trás dessas medidas de centralidade. Então, o grau do nó é o quanto de interação com vários nós um único nó faz dentro de uma rede. E o Betweenness é quantas interações por caminhos mais curtos aquele nó vai transferir a informação dentro daquela rede. Então, vamos lá. Um nó que interage com 20 nós, ele vai ter um knot degree mais alto do que um nó que interage só com 10 nós. Ou seja, um único fator genético que interage com 20 fatores genéticos, numa rede de transferência de bioinformática, vai ter um grau maior de nó do que, por exemplo, aqueles que não interagem com mais do que 20, né? Com 10, com 15, com 5. E o Betweenness é mais ou menos assim. Isso é uma analogia, né? Não se aplica literalmente aos cálculos que são formados pela modelação matemática, mas o Betweenness, ele é o caminho mais curto que aquele gene ele vai pegar para poder transferir a informação. Então, fazendo uma analogia mais didática, o que é mais fácil transferir, como é mais fácil transferir a informação? Um gene para um outro que está a 5 metros de distância, ou um gene para o outro que está a 20 metros de distância. Então, o gene, ele vai ter o fator genético, ou aquele nó que você está analisando, ele vai ter a capacidade de ir por um caminho mais curto, de forma que ele transfira a informação dentro da rede de bioinformática para um gene que está mais próximo dele. Isso é o que nós chamamos de Betweenness. Então, um gene, por exemplo, que tem um alto valor de knot degree, de grau do nó, e um alto valor de Betweenness, ele é um gene que tem uma extrema influência em vários processos biológicos. Então, se você vê nessa figura aqui, tem-se um gene chamado de MKRN1. Nesse quadrado roxo, não sei se é roxo, se é lilás, né, onde não consegue ver essas cores mais específicas, mas MKRN1 aí é uma ribonucleoproteína. E o que dá visivelmente para, né, o que dá para observar é que MKRN1, ele interage, esse gene, essa proteína, interage com vários outros genes de diferentes agregados. Isso significa que existe interação com outros processos biológicos. Mas, além disso, você consegue ver que a informação de MKRN1, ela é passada para outros clusters um pouco mais próximos. Então, ele tem a necessidade de transferir a informação genética por um caminho mais curto. Então, quanto mais nós e quanto mais caminhos curtos ele tiver para poder transferir a informação genética, mais influente ele vai ser. Então, se a gente pensar aqui de uma maneira mais, né, ilusiva, se você tirar MKRN1 desta rede que você está vendo, a informação não é mais passada para nenhum dos clusters ou para nenhum dos agregados ou das vias biológicas que você está analisando em sua pesquisa. Bom, falei sobre transcriptoma, sobre modulação da expressão gênica, sobre redes de interação e como a gente consegue predizer genes que estão relacionados de maneira mais influente com aquele seu fenótipo. E agora a pergunta é, como você consegue literalmente colocar, empregar isso dentro de toxicogenética, dentro de toxicogenômica? Então, eu vou explicar para vocês um dos pensamentos que eu tive durante esses tempos, esses momentos que eu tenho estudado durante o meu doutorado. Só um momento. Tá, vamos lá. Os hidrocarbonetos, como a gente viu, ele tem a capacidade de gerar vários efeitos, mas eles, quando são analisados separadamente, eles possuem similaridades em relação aos efeitos que ele pode desencadear nos organismos. Então, hidrocarbonetos, no geral, elevam estresse oxidativo, eleva dano no DNA, eleva morte celular, aumenta a expressão de genes relacionados ao metabolismo desses hidrocarbonetos na célula, por exemplo, enzimas do P450, eleva aumento dos processos de inflamação, pela expressão de citocinas pró-inflamatórias, e por aí vai.
Só que o que veio à minha mente durante esse tempo foi que existe, ao mesmo tempo que existem similaridades entre eles, também existem diferenças. Como assim? Pense que os hidrocarbonetos estão num ponto de saída, numa corrida para chegar ao ponto de chegada. Só que eles tomam rotas diferentes. As rotas é o que torna um hidrocarboneto peculiar do outro em relação à sua toxicidade. Então, às vezes, você consegue ver hidrocarbonetos no ambiente, ou até mesmo outros contaminantes ambientais, que têm efeitos fenotípicos muito aparentes, como esses que eu acabei de mencionar para vocês. Mas quando você vai mais fundo, quando você vai mais para dentro, você consegue literalmente ver as diferenças e consegue observar o que nós chamamos de endpoints genéticos. Então, o que são endpoints genéticos? São os fatores genéticos mais influentes relacionados, por exemplo, com o aparecimento daquele fenótipo em si. Então, para que eu vou olhar as diferenças nessa situação que a gente está vendo hoje de toxicogenômica, né? De aplicação de bioinformática, de toxicogenômica em si? Porque isso é ciência básica para a produção, por exemplo, para a formação de uma plataforma de biologia molecular que pode ser abordada nas avaliações de risco e também nas análises de rotina ambiental, de forma que você coloque nessa plataforma não as similaridades, mas as diferenças, os endpoints genéticos, e ver como aquele hidrocarboneto, ou como aquele contaminante em particular, leva ao aumento de um endpoint genético mais do que aquele outro, que nem leva ao aumento. Então, não são literalmente as similaridades, são as diferenças que faz você levantar uma ciência básica, por exemplo, para formação de plataformas futuras de biologia molecular na aplicação de análise de rotina ambiental. Bom, pensando nisso, nosso grupo agora está terminando de escrever uma revisão que mostra, por exemplo, um olhar além dos hidrocarbonetos. Embora uma revisão sistemática, às vezes, as pessoas não dão um pouco de crédito em relação a fazer, a produzir, a gente percebe que dentro da pirâmide científica, da evidência científica, pirâmide da evidência científica, a revisão sistemática é a que está lá no topo. Significa que, através de uma revisão sistemática, você consegue responder uma pergunta que está picotada em várias revistas, em vários artigos, e você consegue, de maneira concisa, coerente e resumida, responder uma pergunta. E a nossa pergunta vai além dos hidrocarbonetos que são prioritários, de forma que agora a gente alastra a teoria de reteno para outros hidrocarbonetos que estão no ambiente, que são tão tóxicos como o reteno, e que também são cada vez mais danosos do que aqueles hidrocarbonetos que são prioritários. Então, nós selecionamos neste trabalho, que a gente vai, daqui a algum tempo, publicar, falta pouco, 13 hidrocarbonetos. E esses 13 hidrocarbonetos, eles são os mais prevalentes no ambiente. E o detalhe, eles não são classificados, eles não são prioritários, eles não são tomados nas análises de rotina ambiental. E a gente não pode simplesmente pegar todo esse conhecimento e colocar debaixo do tapete. Então, a gente não quer mudar a lista prioritária da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, Logicamente que isso seria muito ousado da minha parte ou da parte do meu grupo. Mas a gente quer trazer o pensamento de uma perspectiva futura da inclusão desses hidrocarbonetos, por exemplo, em pesquisas que analisem mais profundamente, mais refinadamente, os seus papéis tóxicos em relação, por exemplo, à saúde pública, à saúde humana. Então, já está acabando, tá? Esse gráfico mostra o número de hidrocarbonetos o número de trabalhos desses hidrocarbonetos ao longo de vários anos, começando desde 1946 a 2020. O gráfico em si não está uniforme, Mas perceba que não é ser uniforme ou não, é ter a informação. A informação aqui é o mais importante. Tem-se informação suficiente para não negligenciar o fato de que existem outros hidrocarbonetos que estão no ambiente e que também merecem atenção. Quando a gente vê nessa perspectiva de vamos colocar uma teoria científica futura no objetivo de incluir, por exemplo, endpoints genéticos de uma maneira mais específica para a construção de plataformas de biologia molecular no futuro para análise de rotina ambiental. Quando eu pude pensar sobre isso, sobre endpoints genéticos, sobre diferenças, sobre cada um hidrocarboneto tem um endpoint genético específico, eu fiquei pensando assim, será que realmente isso tem embasamento científico?
Ou será que são só vozes da minha cabeça? Bom, eu lendo muito, estudando na literatura, eu conseguia comprovar que não eram vozes da minha cabeça, de fato, era a teoria científica embasada. Mas depois, né, um belo dia, a minha orientadora, a professora Silvia, me informou que havia feito uma parceria com um professor. E esse professor é o professor Dr. Marcus Hecker, que trabalha no Centro de Toxicologia da Universidade de Saskatchewan. Incrivelmente, o professor Marcus Hecker trabalha com um projeto que é chamado de Ecotoxic Chip. Então, o que é o Ecotoxic Chip? É uma plataforma baseada em biologia molecular que procura endpoints genéticos específicos para futuras análises de rotina ambiental e avaliação de risco. Quando eu soube disso, eu literalmente fiquei calmo por fora, mas eu parecia também estar naquele clipe da Katy Perry, Firework, soltando fogos para tudo que era lado. E isso pode confirmar, literalmente, que, de fato, é uma teoria científica embasada e que isso vai realmente ajudar muito nas análises de rotina ambiental no futuro. Por quê? Bom, além do Ecotoxic Chip, ele também tem uma plataforma de bioinformática chamada de Ecotoxic Explorer, onde todos os dados analisados por biologia molecular, por método de transcriptoma, por método de macroarray, transcriptoma, serão depositados nesse banco de dados para poder fazer a análise ou a interpretação. Lembra? A gente não consegue sozinho. A gente precisa desses softwares da bioinformática para poder fazer essa interpretação. Qual o impacto dessa placa de macroarray, que tem 384 postos, dos quais 371 vão ter endpoints genéticos específicos? O impacto vai ser grande, vai ser muito grande, de forma que você vai diminuir muitos custos em pesquisas, você vai salvar muito o seu tempo, vai diminuir muito o tempo de pesquisa, a quantidade de reagente, a quantidade de tempo que se leva para se analisar um único composto ambiental no ambiente, que é extremamente prevalente, em vários endpoints de toxicidade, é muito grande. Mas, mais ainda, vai diminuir consideravelmente o número de animais que são testados em testes de toxicologia in vivo. Então, transcende não só apenas a aplicação dentro da análise de rotina ambiental, mas também vai levar melhorias no delineamento de várias pesquisas que são realizadas em relação a esses contaminantes ambientais extremamente prevalentes no ambiente. Então, esse projeto é um projeto extremamente interessante, que é baseado em etapas, né? Tem fases. Então, ele não vai ser feito da noite para o dia, logicamente, vai demorar um pouco. Mas ele é baseado principalmente em duas fases. A fase onde vai ser analisada por transcriptoma, por proteômica, em material genético de 3 animais diferentes, uma ave, um peixe e um sapo, literalmente de laboratório, e a segunda fase vai ser analisar novamente transcriptoma, proteômica, dados, né, da dinâmica molecular em outros 3 animais, uma ave, um sapo e um peixe, só que eles são nativos. Então, para que fazer isso? Para poder você validar o trabalho. Então, você vai validar o que você encontra nos animais de laboratório com os animais que são encontrados no ambiente, para realmente ver se aquilo se aplica mesmo à realidade ambiental. Todas essas análises serão feitas em parcerias com outros laboratórios. Então, toda essa análise vai ser colocada dentro desse banco de dados para análise da bioinformática, procurar os endpoints genéticos específicos, lembra? E depois colocar nessa placa, na sua fase final, para as análises, para as futuras análises de rotina ambiental e também para fins de pesquisa científica. Então, é um trabalho literalmente bonito e que confirma realmente o pensamento que o nosso grupo vem tendo em relação a outros hidrocarbonetos contaminantes que estão no ambiente. Então, eu gostaria de agradecer ao meu grupo de laboratório, agora terminando. Então, eu sou da UFRN, então agradecer a minha orientadora que me aceitou orientar, me deu a oportunidade, o meu grupo de laboratório, e também todo esse mundo de gente aqui que vocês estão vendo aqui é o LBMG, né? São alunos que também, de fora, que também usam o LBMG, mas do laboratório mesmo são cerca de 20, 25 alunos, por aí. Agradecer também ao meu laboratório, né, a minha outra família, o LabFish, onde eu faço uma das partes da minha tese, que é com zebrafish, a toxicologia do reteno em modelo de dano rério, e também agradecer de uma maneira geral e mais humana, né, aos amigos, por todos os momentos, pelas comidas, pelas castanhas, pelas granolas que a gente divide no dia a dia e compartilha de conhecimento ao longo da nossa caminhada, né? E agora, só mais um tempinho, eu peço só mais 2 minutinhos, né, 3 minutinhos para vocês, para eu falar sobre isso.
Então, se você trabalha, está ouvindo essa palestra, e trabalha com mutagênese ambiental, ou não trabalha com mutagênese ambiental, mas deseja trabalhar um dia, fazendo que nem garoto propaganda, saiba que tem uma associação feita para você. Essa associação é o que nós chamamos de Associação Brasileira de Mutagênese Genômica Ambiental. Você pode perguntar, para que fazer parte de uma associação? Que a gente estreita os laços entre os laboratórios, faz novas parcerias, tem novas oportunidades de IC, de mestrado e doutorado dentro dessa área, e também a parte humana, a gente faz novos amigos, a gente faz novos contatos com professores que a gente já admirava, com professores que a gente não conhecia e passou a admirar, e, como no meu caso, eu pude conhecer no Mutagen Brasil 2019, o congresso que teve no ano passado, pude conhecer amigos como o Arthur, a Raine, a Mariana e a Ana Paula, que vão ficar para o resto da minha vida, né, grandes amigos que eu pude fazer durante o congresso, e, claro, né, os outros contatos. Então, nesse momento, eu também gostaria de agradecer à Mutagen Brasil pela oportunidade de representar a minha região, a região Nordeste, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, na Comissão Científica Jovem, e nunca foi tão importante representatividade no contexto de ciência que a gente tem vivido hoje. Então, representatividade é uma coisa muito importante para se viver agora e mais notável. Representatividade como estudante, como cientista, representatividade como preto, como comunidade LGBTQIA+, representatividade como mulher, como homem, como a gente é. Ciência e educação não foi feita para ser seletiva, não é feita para ser seletiva, é feita e vai ser sempre feita para ser inclusiva. Então, nesse momento, se você está assistindo também essa palestra e acha que no melhor momento a decisão é desistir, não desista. Como um dia eu vi numa palestra de uma grande cientista, luto para a gente jamais tem que ser substantivo. Luto para a gente sempre tem que ser verbo. Muito obrigado pela oportunidade de vocês e a todos que estão assistindo a minha palestra. Maravilhoso, maravilhoso. Parafraseando um dos nossos participantes, misericórdia, que palestra linda. Carlinhos, muito obrigada, você foi impecável. Eu confesso que eu já esperava isso, confesso que eu já esperava, mas foi lindo. Você conseguiu transmitir toda a sua alegria, todo o seu amor pela genética nessa palestra, e você nos contagiou de uma forma incrível. Então, muito obrigada. Renatinha, você me dá só um momentinho? Eu esqueci de mostrar o último slide, que é onde tem o meu contato. Então, eu vou deixar ainda em forma de apresentação de slide para o pessoal ver o contato, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, manda um e-mail, me manda um direct no Instagram, eu vou responder rapidamente. Quem me conhece sabe que eu respondo muito rápido, e ainda mais agora em termos de quarentena, é que eu respondo mesmo. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Esses são os contatos, principalmente os contatos do meu laboratório. Opa! Lá. Opa! Vê se vai aparecer aí. Apareceu. Pronto, tudo vai certinho. ficar aí. Então, esses são os meus contatos, meu Instagram, o Instagram do laboratório LabFish, onde eu trabalho, o site do LBMG, o laboratório onde eu atuo, o meu e-mail, né? Quem quiser, fique à vontade para mandar um e-mail quando quiser, e eu vou responder com muito prazer. É isso. Ótimo. Agora sim. Muito obrigada. Pelo que eu pude ver dos comentários da nossa palestra, os participantes adoraram. E por falar em participantes, vamos ver aqui algumas das perguntas que eles nos mandaram. Pode ser? Manda brasa. A primeira pergunta é da Camila. O sistema CRISPR-Cas9 poderia ser utilizado na edição de gene que sofreu mutação? Já existem estudos sobre isso na toxicogenética? Olhe, em relação à primeira pergunta, em ser CRISPR-Cas9, uma ferramenta de biologia molecular, ser aplicada para correção de mutações, sim. Isso aí a gente tem vários modelos, né? Modelos de camundongo, de célula e por aí vai. Dentro da toxicogenética, talvez ver, não de levar a mutação em si, no sentido de ser a causa, né? De ser a consequência, na verdade. Mas no sentido de você ver, por exemplo, uma via específica, e aí você quer ver o quão influente aquela via específica em relação a um contaminante ambiental pode ter num determinado organismo. Então, você pode usar CRISPR-Cas9 e gerar, sei lá, um mutante para aquele gene, e aí você vai ver como é que aquele organismo se comporta frente à exposição a um determinado contaminante.
Eu acredito que já deva ter esses trabalhos na literatura, né? Mas, de um modo geral, na toxicologia, a gente quer ver mais o que leva ao efeito fenotípico. E aí, levar o efeito fenotípico é o que é mais interessante para a gente. Talvez usar CRISPR-Cas9 para, né, inativar ou deletar o gene relacionado com aquela via específica de toxicidade de um composto ambiental que está prevalente no ambiente. Eu espero ter respondido. Acredito que respondeu sim. Muito obrigada. Mais uma pergunta da Miriam Anjo. Francisco, por que o teste Cometa não é regulamentado pela OECD, apesar de ser amplamente utilizado nos estudos genotóxicos? Tá, vamos lá. Em relação ao teste Cometa, existe muita versatilidade entre eles na literatura, né? Então, eu acredito que ele tem sido revisado, ele está em processo de revisão, né? O que é processo de revisão? É ver se ele vai ser regularizado ou não, né, num futuro mais próximo. Mas que ele responde uma pergunta interessante, ele responde, né? Alguns testes, o que a gente tem que colocar na nossa mente em relação à toxicogenética, é que alguns testes são criados, mas também alguns testes são revisados, né? Então, você tem essa etapa de revisão, com base em critérios para ver se realmente o teste funciona, para ver se realmente o teste responde a pergunta, para ver se realmente o teste, de fato, é reprodutível, é capaz de responder um determinado questionamento. Em toxicologia, lógico. Ótimo, muito obrigada. Temos mais uma pergunta. Primeiro, ele lhe parabeniza pela palestra e pergunta: queria saber como ocorre a dispersão desses contaminantes. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, as queimadas da Amazônia, elas podem afetar, esses contaminantes poderiam afetar regiões mais distantes facilmente? Primeiro como ele se dispersa no ambiente, né? Exatamente, como que ele se dispersa? Olha, grande maioria dos contaminantes ambientais, eles são literalmente liberados na atmosfera. Então, lá na atmosfera, pegou corrente, pegou vento, vai para qualquer lugar. É por isso que eu falei que não só as populações mais próximas estão literalmente suscetíveis aos ataques de poluentes ambientais, mas as populações mais longínquas. Não só pela própria atmosfera, mas porque esses componentes eles se depositam nos compartimentos ambientais, vão para as correntes marítimas, fluviais, e de alguma forma ele chega no ser humano. O que eu posso dizer para você é que, de fato, de alguma maneira, esse contaminante ambiental vai chegar no ser humano mais cedo ou mais tarde. E a segunda pergunta qual foi? Era se esses contaminantes poderiam afetar facilmente regiões que estão um pouco mais distantes. Populações? Sim. Olha só, quer um exemplo que eu vou dar para vocês? Eu não sei se foi esse ano, foi ano passado, eu não me recordo bem, mas São Paulo, 3 horas da tarde, estava tudo escuro. Todo mundo achou que era o quê? Chuva. Não, não, não. Era o quê? Queimadas na floresta amazônica. A poluição chegou lá na floresta, lá em São Paulo, ficou tudo escuro, e depois os pesquisadores, quando foram fazer a análise química da água após a precipitação, né, após a chuva, viu que tinha grandes quantidades de material particulado lá naquele sistema, né, na água. Então, sim, pode. Ótimo. Muito obrigada. Gostaria de informar aos outros participantes que fizeram perguntas que nós estamos analisando, anotando todas essas perguntas e tentaremos respondê-las posteriormente pelo nosso Instagram. Então, novamente, gostaria de agradecer ao Carlinhos pela sua participação. A Liagem agradece demais a sua colaboração com o nosso evento e também nos eventos anteriores, e gostaria de enaltecer a sua palestra mais uma vez, e também de firmar a nossa parceria em eventos futuros. Quem sabe um café com genética online ou nos próximos simpósios. Com certeza nós queremos você conosco novamente. Eu só queria agora falar um pouquinho, só um pequenininho, agradecer a universidade, né, a UFP, por ter os professores do qual eu pude ter, né, na graduação, e também falar dessa mulher que eu nunca vai ser clichê, né, de agradecer a professora Renata. Eu acho que ela deve estar assistindo, e se eu estou aqui onde vocês estão vendo, dando essa palestra, acreditem, professores fazem muita diferença na vida de um ser humano.
Não é à toa que é por isso que eu quero ser um dia, fazer isso para o resto da minha vida, até literalmente ficar velho carregando com uma bengala, né? Mas, de uma forma geral, muito obrigado a todos e agradecer às professoras da Aliagem e, em especial, a minha orientadora e amiga eterna, né? Vou levar para o resto da minha vida. E é isso. Um beijo para todos vocês, um beijo virtual, logicamente. Se cuidem, fiquem em casa e qualquer coisa me mandem mensagem que eu vou responder com muito prazer. Muito obrigada, Carlinhos. A professora Renata não só está assistindo, como ela comentou, ele parabenizou, disse que a palestra estava excelente. E aos nossos participantes, eu gostaria de agradecer por terem nos acompanhado até o fim da palestra. Esse evento ele é feito para vocês, ele é feito pensado totalmente em vocês. Então, é muito bom saber que vocês estão gostando do que nós estamos fazendo. Muito obrigada, de verdade. E antes de finalizar essa transmissão, eu só gostaria de convidá-los a permanecer conosco, a ficarem atentos ao nosso YouTube, porque dentro de alguns minutos nós iniciaremos mais uma palestra sobre a suscetibilidade genética na Covid-19, a ser ministrada pela querida professora doutora Ana Carolina Toledo. Então, até mais, obrigado pela participação e espero vocês na próxima palestra. Tenham todos uma ótima tarde.